Desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós nos deitamos para dormir, quase todos os nossos esforços diários são uma tentativa de controlar e domar o tempo. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Talvez você não perceba isso, mas provavelmente uma das primeiras coisas que você faz ao acordar é olhar para o relógio, para ver se você está atrasado ou se você está no horário, se está tudo ok, né? Nós levantamos da cama, olhamos para o relógio e já começamos a pensar em como encaixar a nossa lista de tarefas dentro daquela rotina das próximas 24 horas que nós enfrentaremos. E agora nós estamos numa era privilegiada, né? Que nós temos calendários, agendas, planners, e você pode ter isso de forma física ou digital, impressa também. E assim nós tentamos administrar os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, e às vezes até planejar um ano inteiro. São privilégios que nós temos no mundo moderno, né? O problema é que, por mais metódicos que nós sejamos ou possamos ser, a nossa vida sempre é cheia de ruídos, imprevistos, acontecimentos indesejados. Em nossos planos, nós não contamos com enfermidades. Ou você escreve na sua agenda lá, ficar doente. Se você faz isso, você é muito estranho. Tenho que te dizer. Nós não contamos no nosso tempo com enfermidades, com acidentes de trânsito, com atrasos de transporte. Na nossa agenda, nós não colocamos lá demissão, pandemia, ataque cardíaco. Essas coisas não são geralmente planejadas, né? Então, logo a gente aprende na nossa vida que o tempo ele é indomável, ele é selvagem. Quando a gente menos espera, ele nos ataca, revelando então as nossas limitações e as nossas impotências. Em algum momento o tempo volta a nos dizer, através de acontecimentos inesperados, que nós não somos Deus. E que nós não temos controle de boa parte do que acontece nas nossas vidas. E mesmo Salomão, que era um rei poderoso e sábio, ele entendeu que não era capaz de dominar o curso da própria existência na vida debaixo do sol. Pelo menos é o que ele demonstra no famoso poema de Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 a 8. Talvez esse seja o texto mais famoso, mais conhecido de todo o livro de Eclesiastes. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia nele. Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 8. Eu creio que em algum momento da sua vida você já tenha ouvido falar desse texto. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 ao 8. E ele diz assim: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado
e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Depois de uma longa busca pela satisfação na vida debaixo do sol, Salomão, ele começa a chegar a algumas conclusões. Em primeiro lugar, ele buscou satisfação na sabedoria e entendeu que a sabedoria debaixo do sol não é suficiente para dar significado à vida. Em outro momento, ele buscou o significado da vida nos prazeres. E ele também não encontrou a resposta que ele buscava. Depois, como nós vimos na última pregação da série, ele buscou na recompensa do trabalho. E aí, finalmente, Salomão entendeu que a única forma de encontrar alegria real nesta vida, ou uma das únicas, é recebendo todas as coisas como dádivas de Deus, como foi pregado aqui no último sermão. E nesse trecho, apesar de nós não encontrarmos uma menção direta a Deus, Salomão vê o tempo de uma perspectiva centrada na soberania do Eterno. Percebe que todas as pregações até agora, Salomão começa na perspectiva debaixo do sol? Agora, nesse texto, ele está olhando numa perspectiva centrada na soberania do Deus eterno. E ele diz no versículo 1, tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, o pregador está falando que Deus é soberano sobre o relógio, que o Senhor está rigorosamente no controle dos tempos e das estações, a ponto de Ele mesmo ter determinado toda ocasião e todo propósito dentro da realidade que nos cerca. Percebe como esse poema ele trata da abrangência da providência de Deus? Eu vou citar aqui algumas coisas que estão no poema. Em primeiro lugar, ele determina tanto o dia do nosso nascimento, quanto o número dos nossos dias, e até mesmo o dia da nossa morte. O texto diz, há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. E se você tem dúvidas de que esse dia é conhecido por Deus, o salmista no Salmo 139, versículo 16 diz, os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os meus dias, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda existia. O salmista está dizendo que Deus determinou o dia do nosso nascimento, todos os nossos dias e o dia da nossa morte. E se você ainda tem dúvidas disso, Jó, capítulo 14, versículo 5, diz, tu lhe estabeleceste limites, além deles, ele, o homem, não poderá passar, pois os seus dias estão determinados e os seus meses foram contados por ti. Então Deus tem o controle do tempo da nossa vida. Saibamos nós ou não o dia da nossa morte, do nascimento, nós sabemos, porque está no RG. Mas o dia da nossa morte nós não sabemos. E talvez isso possa parecer ofensivo para nós, mas Deus sabe o dia da nossa morte, e Ele é soberano sobre isso. Além disso, Deus tem controle soberano sobre tudo que nós realizamos e empreendemos no nosso trabalho. Olha só, do que plantamos e do que colhemos, segundo esse texto, do que ferimos e do que curamos, do que edificamos e daquilo que derrubamos. Deus também tem controle soberano sobre todos os problemas que nos afligem nessa realidade e sobre tudo o que nós sentimos. Olha só, o texto fala de tempo da alegria e da tristeza, do lamento e da festa, do rasgar e costurar, e é a mesma coisa. Eu vou te explicar por quê. Quando o judeu ele estava pranteando a morte de um ente querido, ele tinha o hábito de, em sinal de lamento, rasgar as vestes.
E depois que passava o período de lamento, o judeu ele tinha o hábito de costurar de volta a roupa que ele tinha rasgado. Então, por isso que o texto está falando do tempo de rasgar e de costurar. O texto está falando de emoções. E está dizendo que Deus também é soberano sobre as nossas emoções. Deus tem controle soberano sobre o que acontece com os nossos relacionamentos e posses. Porque o texto diz, o tempo de nós nos aproximarmos e nos afastarmos de pessoas, sobre o que ganhamos e sobre o que perdemos, sobre as palavras e sobre o silêncio, sobre a paz e sobre a guerra. Por fim, esse poema está nos dizendo, está nos mostrando que Deus é o Senhor do tempo. Que Deus é quem tem o controle dos tempos e das estações da vida. E que todo o controle que nós não conseguimos ter sobre a nossa realidade, Deus tem. Na época da pandemia, um pastor das redes sociais, ele recebeu uma pergunta. A pergunta era a seguinte: se Deus tem o controle de todas as coisas, por que veio a pandemia? E para nossa surpresa, esse pastor respondeu: não, Deus não está no controle. E a pandemia deixa isso claro. Se esse é o pastor, imagina as ovelhas. O pastor demonstrou não acreditar na soberania de Deus por causa da pandemia. Só que esse poema de Eclesiastes nos diz o contrário. O texto não diz que Deus é soberano somente sobre as circunstâncias de nascimento, edificação, alegria e paz, mas também nas situações de morte, destruição, tristeza e guerra. Deus não deixa de ser soberano por nenhum desses tipos de acontecimentos que assolam ou que alegram as nossas vidas, a menos que nós estejamos falando de outro Deus. Porque o Deus da Bíblia diz em Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4 diz, o Senhor fez tudo com um propósito. Sim, Ele fez até o ímpio para o dia mau. Isaías, capítulo 43, 13, Deus diz, desde toda a eternidade eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O que esses textos estão dizendo? Que independente do que aconteça na minha e na sua vida, Deus continua sendo soberano e Ele continua no trono, tendo totalmente em suas mãos o controle dos tempos e das estações. Mesmo quando diante da sua vida as situações parecem mostrar que Deus perdeu o controle das coisas, Deus continua rigorosamente soberano sobre tudo, sobre todos e sobre a realidade que nos cerca. Existem situações que são tão difíceis nas nossas vidas que realmente, humanamente falando, parece que Deus perdeu o controle. Mas, gente, quem perde o controle é a gente. Já aconteceu de você vai ligar a televisão, cadê o controle? A minha dificuldade não é muito o controle, eu confesso que eu perco a chave 50 vezes por dia. Mas isso também mostra um descontrole. Você consegue pensar no tamanho desse Deus, que independentemente do que acontece neste mundo, Ele continua no trono e Ele é soberano sobre todas as circunstâncias? É isso que esse texto está dizendo. A vida cristã não é sobre idealizar um Deus conforme a nossa própria imagem, mas é sobre crer no Deus que é revelado na palavra e da forma que Ele é revelado na palavra. Não um Deus que se encaixe no nosso pensamento. Não um Deus que se encaixe nas nossas concepções do que Ele deve ser. Não um Deus segundo o politicamente correto. Não um Deus conforme o nosso desejo, mas um Deus simplesmente como Ele é. E nós precisamos estar dispostos a sermos desafiados pelo que as Escrituras dizem sobre Deus.
Porque muitas vezes o que nós dizemos sobre Deus é somente o que nós queremos que Ele seja, e não o que a Bíblia disse que Ele é. E o que importa não é o que nós queremos que Ele seja. Se você quer que Ele seja, enfim, exerça mais juízo ou mais misericórdia. O que importa de fato é quem Ele é. A verdade é que a soberania de Deus nos humilha. Nos humilha porque nós queremos acreditar que nós temos controle sobre a nossa própria vida. Mas a Bíblia mostra que não, que nós não temos. Inclusive tem um versículo que diz: o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Às vezes nós temos a sensação de que estamos no controle. Mas basta uma enfermidade, basta uma situação adversa para nós olharmos para a nossa própria vida e percebermos o quanto nós somos impotentes. O quanto nós não temos forças para, diante dos problemas da vida, reagir muitas vezes. Mas nos consola saber que todo o poder que nós não temos está nas mãos dEle. E Ele tem. E Ele exerce esse poder. E Ele é sim soberano. Toda a tristeza e sofrimento do mundo, que nós somos incapazes de controlar, são consequentes do nosso pecado e da nossa rebelião contra Deus. Segundo a Bíblia, toda a humanidade peca e toda a humanidade morre em Adão. De forma que, por um lado, a parte dolorosa da vida, em certa medida, é a aplicação da justiça divina contra o pecado humano. Por outro lado, mesmo vivendo neste mundo caído, o que nós podemos experimentar de bom nessa vida é só por causa da misericórdia daquele que reina sobre todas as coisas. Então nós vivemos entre manifestações de juízo e misericórdia de um Deus justo e que governa tudo. O pastor John MacAllister, ele vai dizer o seguinte, abre aspas: viver sob a soberania de Deus não é uma festa permanente nem um luto sem fim. E é o próprio Deus que ordena que seja assim, fecha aspas. Irmãos, no final das contas, o poema sobre a soberania de Deus, de Eclesiastes 3, do 1 ao 8, ele nos ensina que apesar de nós podermos viver bons momentos nesta vida, por causa do pecado, nós vivemos ainda em um mundo imperfeito, e por mais que nós nos esforcemos, nós não temos o poder de curar esse mundo totalmente. Esse poder não está nas nossas mãos. Em contrapartida, apesar de passarmos por muitos sofrimentos na vida, ainda é possível desfrutar de alguma alegria e satisfação, mesmo vivendo neste mundo mau. Então, para a gente passar para a segunda parte desse texto, eu quero dizer algo para você. Não seja tão pessimista como se só existissem dores na vida. Há pessoas que estão vivendo assim. Mas também não seja tão otimista e romântico como se a vida fosse apenas flores, porque você também vai se frustrar nisso. Mas em toda e qualquer circunstância, creia que o Senhor está governando todas as coisas, até aquelas que fogem do seu controle. Quando nós cremos nisso, nós podemos de fato descansar. O segundo trecho que eu pretendo pregar aqui hoje é o trecho dos versículos 9 a 15. E agora o texto, em sua característica, ele vai sair do modo da poesia e vai entrar no modo de prosa. E Salomão vai fazer uma reflexão a respeito do poema que nós vimos do versículo 1 ao 8. Vamos ler? Versículos 9 a 15 do capítulo 3 de Eclesiastes. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Compreendi
que não há felicidade para o homem, a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. O que é, já existiu. E o que há de ser também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. Então, nesse trecho, Salomão agora ele faz uma pergunta retórica. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? E a resposta lógica é nada. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Quanto mais nós procuramos o sentido e o propósito da nossa vida apenas neste mundo, mais o nosso trabalho se parece apenas como um fardo que Deus impõe sobre nós. E quanto mais nós tentarmos viver como se nós tivéssemos controle sobre o nosso tempo e as circunstâncias, mais nós ficaremos frustrados com a vida real e não planejada. Não tem pessoa que se frustra mais do que aquela que acha que está no controle da própria vida. Porque as circunstâncias bagunçam a vida dela e ela já não sabe como prosseguir e como recomeçar com tudo aquilo. E apesar de nós nem sempre entendermos como essa vida funciona, Salomão faz questão de dizer uma coisa, versículo 11. Tudo que Deus fez é apropriado ao seu tempo. Salomão não está dizendo que algumas coisas que Deus faz é apropriada ao tempo. Ele está dizendo que todas as coisas são apropriadas. Todas as coisas que Deus faz acontecem no tempo certo. A pergunta é, se o que Deus fez é apropriado, por que nós não entendemos? E tem uma resposta aqui no texto. A parte B do versículo 11 diz, também, presta atenção nisso, colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Sabe o que o sábio está dizendo para a gente aqui? Que o problema não está na forma como Deus controla os tempos e as estações, mas está no fato de que, tendo Deus plantado uma semente da eternidade no coração dos homens, os homens ainda estão buscando o significado da vida deles naquilo que é temporal e passageiro. Os homens ainda estão buscando significado no amor. Os homens ainda estão buscando significado no prazer. Estão buscando significado, enfim, num cargo, em alguma coisa dessa vida, seja o que for. Mas nós nunca somos saciados quando buscamos significado nas coisas dessa vida. Por quê? Porque a semente que Deus plantou no nosso coração, ela nos faz ansiar por aquilo que é eterno. E nada do que é passageiro pode satisfazer uma necessidade eterna. A semente da eternidade é que nos impulsiona para desejar o sagrado, é que nos impulsiona para desejar o transcendente, para desejar Deus, para querer um relacionamento com Ele. E é Deus que é a resposta para esse enigma dessa busca humana de significado. Há pessoas que estão procurando nas drogas, há pessoas que estão procurando na bebida, há pessoas que estão procurando no relacionamento, há pessoas que estão procurando no trabalho, mas todas essas coisas são temporais. E a menos que você encontre o eterno, a sua vida vai continuar sem significado. Nada do que você fizer vai dar o significado que você espera ter. Vai dar a alegria, a satisfação que você espera ter. Quer dizer, a resposta para o sentido e o propósito da vida não está dentro do tempo, mas está fora do tempo. Está naquele que é antes do tempo. Pelo que o homem tanto anseia, sem saber exatamente o que é, segundo esse texto.
Uma compositora que eu gosto muito, chamada Laís Venâncio, ela escreveu uma música que diz: antes do tempo nascer já eras Deus. Gente, pensa no quanto a gente labuta para tentar fazer a nossa vida fazer sentido dentro do tempo. Mas entende uma coisa sobre Deus: Deus é antes do tempo. Deus é antes do tempo. Deus está fora do tempo. Nós vivemos dentro do cronos, dentro do tempo, o relógio, cronometrar, essa coisa toda que a gente bem conhece. Mas Deus, Ele está dentro da realidade do kairos, é uma coisa que é muito mais elevada do que a nossa vida, que fica tentando acertar o horário de chegar no dentista, ou o horário de chegar no trabalho, e chega atrasado. Nós passamos a vida toda tentando controlar o tempo, mas nos frustrando muito, porque o tempo vai dando chapéu na gente. E a gente não quer envelhecer, e tem várias questões relacionadas ao tempo que nos incomodam. Quando a gente percebe que a nossa vida está passando, e parece que as pessoas estão enganando a gente. Porque você faz aniversário e o pessoal fala, mais um ano de vida. Mas mais um ano é menos um ano também. Dessa vida fugaz, dessa vida rápida, dessa vida que passa como uma brisa, como diz os autores bíblicos. Deus não está dentro do tempo e do espaço, mas a Bíblia diz que de eternidade em eternidade Ele é o Senhor, que governa soberanamente todo o universo. Ele é o sentido da vida, que a semente da eternidade nos faz desejar todos os dias. É Ele. E não adianta tentar encontrar a vida em outro lugar, porque a fonte da vida é Ele. Qual que é a conclusão de Salomão? E talvez esse seja o trecho mais otimista de todos até agora. Que ele está olhando da perspectiva da existência de Deus logo. E é maravilhoso. Versículos 12 a 15, acompanhem comigo. Compreendi, olha as conclusões de Salomão, que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Aí a gente que fica tentando incumpridar a nossa vida ou nas nossas mazelas para fazer o tempo dar certo, olha só. Nada se pode acrescentar e nada se pode tirar. Deus faz isso para que os homens o temam. O que é já existiu e o que há de ser também já existiu. Porque para Deus, para quem está fora do tempo, o tempo já passou. Deus trará de novo o que já passou. O Senhor fará novos céus e nova terra. Se eu pudesse parafrasear esse texto, eu diria: para de tentar entender a razão de tudo que acontece na sua vida. Para de perder o tempo tentando entender tudo. E começa a desfrutar da sua vida como um presente de Deus. É a mesma conclusão do sermão passado, que Salomão chega em primeiro lugar. Por isso eu me dirijo primeiro àqueles que sofrem com depressão, excesso de passado. Lutem para parar de remoer o passado. O perdão de Deus pode redimir a sua relação com o passado. Me dirijo àqueles que sofrem com ansiedade. Parem de perder tanto tempo com medo do futuro. Porque a nossa confiança em Deus também pode ser redimida hoje. E nós começarmos a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E tudo o que Deus te proporciona hoje, no presente, são vislumbres da eternidade que Deus plantou em você. Então você não precisa entender tudo. Você precisa desfrutar da vida que Ele te deu. Parar de mensurar a vida pelo que você ainda não tem e começar a agradecer pelas coisas que você tem. Uma frase do Kung Fu Panda diz:
O passado é história, o futuro é um mistério, mas hoje é uma dádiva, e é por isso que se chama presente. É curioso, né? Que o tempo de hoje a gente chama de presente, porque realmente é uma dádiva. O dia que você está vivendo hoje é onde você pode comer, beber, se alegrar, conversar, se relacionar. Gente, a gente nem sabe se a gente vai acordar amanhã, e a gente já não pode mais mudar o passado. O que a gente fez até hoje está feito, e não tem como mudar isso. Mas o hoje está diante de mim e diante de você, como uma dádiva de Deus. O que você vai fazer com essa dádiva? Nós não temos, de fato, controle sobre o tempo e as circunstâncias. Mas esse texto diz que tudo o que Deus faz durará eternamente. Que nós não podemos acrescentar nada. E nós também não podemos tirar nada do propósito dele. Ele tem o controle de todos os tempos e de todas as estações. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, na sua última aparição antes de ascender aos céus, os discípulos chegaram em Jesus e eles estavam na expectativa de que agora Jesus livrasse Israel do poder de Roma. Então eles chegam em Jesus e dizem: Senhor, é neste tempo que o Senhor restaurará o reino para Israel. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Não vos compete saber os tempos e as estações e as épocas que o Pai reservou pelo seu próprio poder e autoridade. E talvez, para você que talvez não esteja entendendo nada do que está acontecendo na tua vida, eu acho que essa resposta é bastante válida para mim e para você, em relação a tudo que nós não entendemos. A resposta de Jesus. E a gente não precisa imaginar ele dizendo bravo. A gente pode imaginar ele dizendo com amor. Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder e autoridade. E para a gente terminar, eu faço duas perguntas aqui. Por que Deus esconde o jogo e não nos diz o que nós queremos saber? Por que Ele controla os tempos e as estações sem nos dar explicações? Versículo 14, está escrito: Deus faz isso para que os homens o temam. Deus faz isso para que eu e você o respeitemos. Deus faz isso para que eu e você o reverenciemos. Porque se nós entendemos que as nossas vidas estão nas mãos de um Deus que tanto tem misericórdia, mas também tem justiça e ira, então a gente vai temer. Porque Deus é soberano sobre o tempo, nós devemos temê-lo. Jesus disse para os discípulos: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode destruir no inferno tanto o corpo quanto a alma. É esse que nós devemos temer. O Senhor que está sentado no trono, que governa sobre o universo. É Ele que nós devemos temer, não os homens. Segundo, porque Deus é soberano sobre o tempo, nós devemos confiar nele. Se nós acreditamos na soberania do Eterno, a gente precisa acreditar que todas as coisas juntas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o contribuir para o bem nesse contexto, se você continuar lendo esse texto, é nos tornar mais semelhantes a Cristo. Talvez a sua agenda seja comprar uma casa nova, um carro melhor, não sei quais são os seus planos. Mas o plano de Cristo para nós é nos tornar mais semelhantes a Ele. Essa é a agenda de Deus. E para Deus, se Ele achar que uma tribulação contribui mais para que você seja semelhante a Cristo, Ele vai te enviar essa tribulação, Ele não vai hesitar duas vezes. Então, gente, entenda uma coisa: quando Deus não muda a situação que está diante de nós, talvez Ele esteja querendo nos mudar diante dessa situação. Ele está nos forjando através das dificuldades e dos problemas da vida. Ele usa tudo isso para que você se torne cada vez mais humilde e paciente, como Cristo.
E é por isso que nós precisamos aprender, como diz Tiago, a nos alegrarmos em nossas aflições. Que coisa maluca, né? Nos alegrarmos nas aflições, não pela aflição em si, mas pelo propósito delas. A tribulação, ela é importante para o projeto que Deus quer realizar, de nos tornar mais semelhantes a Cristo. Então, quando as coisas estiverem bem, desfrute. Quando elas estiverem não tão bem, confie que o Senhor é mais sábio do que você. Confie que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. E por último, porque Deus é soberano sobre o tempo, nós precisamos desfrutar do que ele nos deu como um presente divino, como já foi dito. Comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazendo para a glória dele. Infelizmente, muitas vezes a nossa natureza pecaminosa nos atrapalha de temer a Deus, de confiar na providência de Deus e de desfrutarmos do que ele dá. A queda afetou o nosso relacionamento com o tempo e a nossa tendência humana é sempre querer controlar a nossa vida. O quanto a gente pesa, o quanto a gente trabalha, como que vai acontecer os próximos anos das nossas vidas, onde nós vamos estudar, onde nós vamos trabalhar. Nós queremos ter o controle de tudo e não tem problema em planejar. Mas todos os dias, através das intempéries, o Senhor mostra a nossa perdição e insuficiência, incapacidade de administrar a realidade. Mas eu não vou encerrar essa mensagem te deixando desesperado. Eu quero encerrar dizendo que antes que houvesse tempo, antes que o tempo existisse, Deus já tinha preparado um cordeiro para morrer pelos seus na cruz do Calvário. Você consegue imaginar isso? Antes de Deus criar o tempo, a redenção já estava preparada. Deus já tinha preparado o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir ao mundo, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para crescer, morrer, pagar o preço pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia. E se nós acreditamos que Cristo é o próprio Deus, Ele é a imagem do Deus invisível, o Deus que era antes do tempo, Ele entrou no tempo e no espaço para nos resgatar da morte, da condenação, do inferno, da ira de Deus e de uma vida sem significado dentro do tempo. Ele entra no tempo, vem até nós para nos resgatar de uma vida vazia e sem significado. Ele veio dar sentido à nossa existência dentro do tempo e redimir o nosso relacionamento não somente com Deus, o Senhor do tempo, mas também com o próprio tempo. Ele veio para redimir a nossa relação com o relógio. Como está a sua relação com o relógio hoje? Tem um texto na Bíblia que diz: remindo o tempo porque os dias são maus. Gente, é tempo de purificarmos o tempo, através do discipulado, através do estudo das Escrituras, através da oração, através da comunhão. Não perca a oportunidade de discipulado. Nós lamentamos que boa parte da igreja não frequente de quarta-feira, porque esses são meios que Deus escolheu para nos dar crescimento na vida cristã. E nós deixamos de crescer quando nos afastamos desses meios de graça. O Senhor nos chama hoje, através desse sermão, a remir o tempo, a usar o tempo de forma mais santa, a não nos empolgarmos mais com churrascos do que com discipulado, do que com o estudo das Escrituras. Se nós realmente acreditamos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós deveríamos fazer jus a isso na nossa vida. Estando perto da palavra de Deus, estando ouvindo a palavra de Deus constantemente, estudando. E onde tiver um grupo de estudo, seja de homens, de mulheres, de casais, da igreja toda, valoriza isso. Porque como nós falamos na semana passada na chácara, Deus, Ele está purificando para si a igreja, para apresentá-la diante de
si no dia final como igreja santa, pura, irrepreensível, gloriosa. Jesus, Ele é o Senhor do tempo. E é por isso que Ele é chamado de Alfa e Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê será salvo. Ele reina sobre o verão, sobre o inverno, sobre o outono e sobre a primavera. Ele reina sobre os dias mais difíceis que você enfrenta. Ainda que nós andarmos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Ele reina em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho. Ele reina no dia da admissão e no dia da demissão. Ele reina no dia do armário cheio e no dia do armário vazio. Ele reina em 2024, 25, 26, 27, sobre, dentro e até fora do tempo. Ele é o Senhor. Ele é o Deus que tem controle dos tempos e das estações.